a nossa aula. Vou esperar começar a gravar. Hoje a gente vai trabalhar a seção 1.2, que é farmacocinética e concentração plasmática da droga. A parte 1, né? Tem a parte 2 também. Se travar, se os slides não estiverem passando, já sabem, né? Me dá um alô que eu vejo o que está acontecendo aqui. Se o áudio estiver ruim também, qualquer coisa vocês podem me interromper ou erguer a mãozinha aqui no Teams que eu paro para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, essa primeira parte, qual é a concentração, né? Os efeitos e a concentração plasmática da droga dentro do organismo, né? Para que o efeito farmacológico de um fármaco seja observado, então a gente sabe que os medicamentos são compostos por fármacos, que a gente viu esse conceito na aula passada. Então, para que o efeito farmacológico, né, o efeito esperado que esse medicamento tenha no organismo seja observado, ele precisa chegar ao seu sítio de ação em concentrações suficientes para exercer a sua ação. Então, por isso é importante respeitar, né, a dosagem, a forma de administração, a via. É preciso respeitar os horários por conta da duração desse ciclo de efeito do medicamento, né? O efeito da droga, o efeito do componente desse medicamento que vai se ligar ao seu receptor lá no sítio de ação e fazer todo o processo para a eliminação do vírus, da bactéria ou de alguma proteína ou enzima que ele esteja destinado a eliminar. Vamos lá. O efeito, né, esse efeito esperado da droga, ele está sujeito a 4 processos. Então, processo dentro do organismo. E esses processos afetam diretamente na concentração do medicamento, né, do fármaco dentro do organismo. Então, a farmacocinética, ela vai dizer respeito, nem sei se essa expressão é correta, ao ciclo que esse medicamento ele vai exercer dentro do organismo. Então, é a sigla ADME. ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, essa é a farmacocinética do fármaco dentro do nosso organismo. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Tem gente entrando, vou aceitar. Aí aqui tem uma imagem. O fármaco, aí ele passa pelo processo de absorção no estômago, no intestino, ou endovenoso, intramuscular, não importa. Ele é absorvido, né? Começa o processo de absorção e aí ele vai para a corrente sanguínea, que ele é distribuído, metabolizado no fígado e excretado nas fezes ou na urina. Por isso, para quem toma muito medicamento, é importante ter uma boa saúde, principalmente do fígado. Aí falam assim, mas beber bebida alcoólica, que a gente ouve muito falar, né? Vai cortar o efeito do medicamento? Se eu beber bebida alcoólica, corta o efeito do medicamento? O que acontece é o seguinte, a gente está vendo aqui nessa figura que o metabolismo do medicamento, do fármaco, perdão, ele é executado no fígado. O metabolismo da bebida alcoólica também é feito no fígado. Então, quando uma pessoa ingere medicamento e bebida alcoólica ao mesmo tempo, né, não vai beber o medicamento com bebida alcoólica, mas tomou o medicamento e após algumas horas, que seja, tomou a bebida alcoólica. Quando a pessoa faz isso, ela está sobrecarregando o fígado, porque além de metabolizar o fármaco, ele vai ter que metabolizar o álcool, né, o componente da bebida alcoólica.
Então, quando você sobrecarrega o fígado, você pode comprometer a eficácia desse medicamento. Não quer dizer que vai cortar o efeito. Nossa, bebeu um antibiótico, por exemplo, tomou bebida alcoólica, vai cortar o efeito. Mas você pode não ter o efeito da pessoa, né? Pode não ter o efeito esperado daquele medicamento. O que, com certeza, vai influenciar no tratamento, né? E na farmacocinética daquele processo dentro do organismo. Então, é muito importante não fazer essa interação para não comprometer o funcionamento desse fármaco dentro do organismo, principalmente na área do metabolismo, que é no fígado. Então, é uma curiosidade, né, que sempre que eu dou essa aula me perguntam, e aí eu lembrei agora e já falei para vocês. Então, o processo de farmacocinética de um fármaco é esse: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, já fiquem, né, já anotem aí, já memorizem ADME. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Esse é o mecanismo da farmacocinética. A absorção, então, desses fármacos, ela pode ser definida como a passagem da droga, né, daquele componentezinho, de seu sítio de administração para a corrente sanguínea. Então, existem medicamentos, né, que a gente ingere por via oral. E aí ele vai ser absorvido no estômago ou não. Esse medicamento vai ser absorvido no intestino. Então, ele vai passar do estômago, vai para o intestino. Aí ele é absorvido, né, no intestino ou no estômago e passa para a corrente sanguínea, que a gente viu, ó. Ele é absorvido no estômago, no intestino ou na via endovenosa. Endovenosa já vai direto aqui, né, no sangue. Ou via intramuscular, e ele passa para a corrente sanguínea para ser distribuído para o seu local, né, para o seu sítio de ação. Muitos fármacos são administrados em locais diferentes de onde exercerão seus efeitos. Então, por exemplo, tá com uma dor muscular. Um exemplo. E você vai tomar um medicamento via oral. Ele não vai agir no seu estômago. O sítio de ação dele não é o estômago. Mas ele vai ser absorvido no estômago e distribuído para a corrente sanguínea até chegar no local que ele precisa agir para diminuir a dor, né, muscular, nesse caso do nosso exemplo. Então, o sangue ele é um veículo de transmissão, né, de distribuição desse medicamento, desse fármaco dentro da corrente sanguínea até ele chegar no local de ação, até ele encontrar o seu receptor. Lembra da aula passada que eles têm os seus receptores? Até ele encontrar seu receptor e fazer a sua ligação. Então, o sangue é esse veículo usado para levar o fármaco para qualquer lugar do organismo que ele vá ter a sua ação. No entanto, né, o organismo dispõe de barreiras. Não é tão simples assim, né? Entra na corrente sanguínea, vai embora. Não é. Que essas barreiras, elas vão dificultar a entrada ou a saída, ou até o movimento dessas substâncias no corpo. Então, o fármaco, ele precisa ultrapassar essas barreiras do nosso corpo. O nosso organismo, ele é muito inteligente. Quando a gente tem um corpo estranho, né, algum componente igual o fármaco, por exemplo, estranho no organismo, ele já dá um alerta. Opa, tem alguma coisa estranha. Tanto que quando a gente tem alguma infecção por vírus e bactérias, um exemplo, quando a pessoa está com vírus, o corpo detecta e procura neutralizar, né, destruir esse vírus. Porque aquilo não faz parte do organismo, ele não é inerente ao organismo da pessoa. Aqui nos fármacos a mesma coisa. Quando um fármaco entra no nosso organismo, o corpo precisa entender ainda que ele tem a sua ligação. Mas até que esse processo ocorra, o fármaco é detectado como um componente estranho e as barreiras do organismo, né, elas vão tentar
não disseminar esse corpo estranho dentro do nosso sangue. Mas os fármacos, eles têm componentes específicos para conseguir ultrapassar essas barreiras e cumprir a sua função de ligação lá no seu sítio de ligação. Uma dessas barreiras são as membranas celulares. Então, vocês vão resgatar lá de CMC, né? As células, elas possuem uma membrana, tipo uma capinha, digamos assim, né? E as diferentes formas que um fármaco pode atravessar essa membrana. A depender do fármaco e das suas propriedades, ele vai atravessar as membranas de diversas formas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma camada, né, de célula, uma membrana, e aqui é o meio extracelular, vocês conseguem ver na figura, e o meio intracelular. Essas bolinhas verdes, essa estrutura oval aqui também meio azulzinha, elas são os fármacos. E os fármacos podem passar, né, pela membrana e adentrar a célula, que ele vai surgir o efeito de diversas formas. Aqui trazem 3 exemplos. Difusão pela camada lipídica, a gente vai ver cada um deles. Então, aqui, ó, o número 1, tá vendo essas bolinhas verdes? Elas passam pela camada pela membrana celular, porque elas são lipossolúveis. Então, como se a membrana estivesse aqui, já vai começar, ó. Como se a membrana estivesse aqui e esse fármaco ele consegue passar sem muitos problemas, porque ele é lipossolúvel, né? Ele, como se ele se diluísse, quando ele entrasse em contato com a célula, ele se diluísse. A difusão por canais, não, o receptor precisa ativar um canal que ele vai ser aberto e esse fármaco ele vai passar por esse canal. E o carregador já é diferente. Ele vai captar esse fármaco, vai encapsular e soltar ele, sabe? Como se ele fizesse assim, ó. Vai vir, ele vai encapsular, ele vai captar, encapsular e depois solta ele. Ficou ótimo o exemplo, quase não fez barulho. Então, existem esses tipos. A gente vai ver alguns deles também que o livro didático de vocês traz como exemplo. O pessoal tá entrando ainda. Então, a difusão pela camada lipídica, que foi o primeiro, é observada com moléculas pequenas e não polares que atravessam as membranas. Então, a gente vê aqui nessa figura, eu tô repetindo a figura para conseguir explicar para vocês, né? Porque aqui é difícil a gente ficar indo e voltando nos slides, pode confundir, às vezes não carrega na mesma velocidade para vocês. Então, aqui, ó, número 1, que é essa difusão, né, pela camada lipídica. As moléculas que são pequenas, né, no caso aqui essas bolinhas verdes, elas conseguem atravessar, elas são polares e conseguem atravessar a membrana naturalmente. É igual quando você passa numa peneira, existem partículas que passam a peneira naturalmente, como se a peneira nem existisse. Então, seria fazendo uma analogia, seria esse tipo de difusão pela camada lipídica, seria esse tipo. Como se você fosse colar alguma coisa na peneira e essa camada lipídica, essa difusão pela camada lipídica o que passa pela peneira sem grande dificuldade. Então, ele passa porque ele é compatível, digamos assim, com o espaço da peneira e, no nosso caso aqui, com a membrana celular, que não é desse tamanho, né? Aqui a gente aumenta para conseguir explicar. Ó, a passagem de substâncias pela região lipídica da membrana plasmática de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Ou, em outras palavras, a favor do gradiente de concentração. Essa é uma definição que eu acho que não tem no livro didático de vocês. Se vocês quiserem tirar foto, printar, salvar. Então, essa membrana celular ela vai se tornar permeável. E o fármaco vai sair do ambiente de maior concentração, que é fora da célula, para um ambiente de menor concentração, que é dentro
da célula e lá dentro ele vai fazer todo o seu processo de absorção dentro dessa célula para fazer o seu mecanismo de ação, para gerar o seu mecanismo de ação. Nessa situação não há gasto de energia e tal fenômeno é denominado difusão passiva. Então, difusão pela camada lipídica é sinônimo de difusão passiva. Então, o próprio nome já é sugestivo, né? Difusão passiva, que passa com fluidez, que não tem dificuldade, né? Que vai do meio de mais concentração para o de menos concentração. Pois ocorre a favor do gradiente de concentração de um meio de alta para um meio de menor, igual a gente estava falando já na definição anterior. Então, esse fármaco ele vai passar de um meio de maior concentração para um meio de menor. A gente até tem uma setinha, não sei se vocês conseguem visualizar uma seta aqui, mas dá para perceber, dá para ver, né? Uma setinha que indica essa difusão passiva. Difusão, né? Continuando a difusão dos fármacos, a grande maioria dos fármacos usados na terapêutica não podem atravessar essa membrana. Então, apesar de ter essa opção de difusão passiva, que é quando o fármaco passa de um meio de maior concentração para o de menos sem dificuldade, a maioria dos fármacos que são administrados e comercializados não possuem essa função. Então, a maioria deles não consegue fazer a função passiva de atravessar tranquilamente a membrana da célula. Ele vai precisar se ligar a um receptor ou fazer algum outro tipo de difusão. Alternativamente, compostos hidrossolúveis, pequenos ou que representam a carga elétrica, podem atravessar a membrana por difusão por canais. O que é difusão por canais? É quando a própria membrana celular, as proteínas, né, da membrana celular, elas abrem um canal específico para a passagem daquele medicamento, daquele fármaco. Fármacos maiores e polares geralmente necessitam de carregadores para o transporte, né, carregadores específicos, que resulta na mudança da conformação da proteína com gasto de energia, transporte ativo e sem gasto de energia, difusão facilitada. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui a gente tem a camada, né, de lipídios, a camada da membrana celular. Aqui a gente tem a difusão simples e a difusão facilitada. Então, esse é o nosso transporte passivo. A difusão simples é a difusão passiva, a mesma coisa. Lembra que a gente viu ela primeira? Que quando as células, o fármaco passa na membrana celular sem grande dificuldade, porque ele é solúvel a essa membrana, digamos assim. A difusão facilitada, o fármaco, ele já vai precisar de um canal, né? Um receptor, uma proteína que vai receber. É chamada de proteína carregadora. Por quê? Porque essa proteína ela vai pegar esse fármaco e levar para dentro da célula. Então, você está carregando o fármaco de fora do meio extracelular para o meio intracelular. Então, por isso que ela é uma proteína uma proteína carregadora, tá bom? E com gasto de energia, transporte ativo. Sem gasto de energia, a difusão facilitada. Então, a depender do fármaco que vai ser captado, a proteína ela precisa gastar a energia da célula para captar. A depender do fármaco, ela não vai necessitar. Depende da concentração, depende do mecanismo de ação desse fármaco. Difusão facilitada e transporte ativo. E a energia? A energia é conhecida como ATP, vocês já devem ter ouvido falar. Adenosina trifosfato, né? Ou trifosfato de adenosina, também tá certo, tá? Então, é a energia que a célula produz, né, para se manter. E nesse caso aqui, ó, é uma molécula que transporta a energia das células. E nesse caso,
a depender da ligação que essa proteína vai fazer, ela vai precisar gastar essa energia, ela vai precisar gastar a ATP para carregar o fármaco para dentro da célula. Então, às vezes, esse transporte ele é sem gasto de energia, que é a facilitada, e com gasto de energia, digamos que ela precisa fazer mais uma força para puxar o fármaco para dentro da célula, e isso vai gastar a energia da célula. Aqui também tem um exemplo, ó. Transporte ativo, que vai precisar da energia da célula, que é a ATP. A difusão facilitada, a célula de maior concentração, o local de maior concentração passa para o de menor concentração. A célula, a proteína, ela vai agir, né, de maneira com que ela capte esse medicamento do meio extracelular. E aqui a difusão simples, aquela primeira setinha, é a difusão simples, que a célula, porque a gente é composto de célula, mas não é a gente propriamente dito, que a célula, ela consegue absorver o fármaco sem maior dificuldade por conta do fármaco ser solúvel a essa membrana. Então, quando que vai acontecer cada uma dessas funções? Depende do fármaco que é administrado e dos componentes que ele tem. A gente não vai entrar nessa área tão detalhada, porque você precisaria entender todos os componentes do fármaco para entender como cada um vai se comportar na difusão com essas células. Outro tipo de transporte, né, para as moléculas grandes é por pinocitose. Então, pode ser um nome estranho agora, né? Na verdade, os nomes são bem confusos, né? Dentro da farmacologia, são nomes bem confusos, mas vamos lá. Em que a membrana sofre uma invaginação e a vesícula contendo o fármaco e outros componentes extracelulares é liberada no citoplasma. Então, nesse transporte chamado pinocitose, existe a membrana da célula, meio extracelular. Aí tem a membrana e dentro da célula ela é composta por citoplasma e todos os componentes além dele, mas os componentes ficam imersos no citoplasma. A célula está aqui, né? A membrana da célula. Quando nessa difusão de pinocitose, quando a célula identifica, né, um fármaco receptor, um fármaco que precisa entrar naquela célula, ela sofre uma invaginação. É como se ela fizesse aqui na figura dá para ver, ela cria um espaço. Até coloquei duas figuras, porque aqui tá tudo bem redondinho. Às vezes, na maioria das figuras, tá tudo redondinho. E eu coloquei essa daqui, que essa célula, ela tá mais irregular, que é o que pode acontecer também. Então, essa célula ela vai sofrer essa invaginação e vai vir o fármaco está aqui, né, deslizando no meio extracelular e ele vai entrar nessa invaginação. Ele entrando, a gente pode observar aqui na primeira figura, ó, a seta verde indica que o fármaco está entrando nessa invaginação. Assim que ele entra, essa invaginação ela sofre um fechamento. O fármaco entra, né, e essa invaginação fecha, formando uma cápsula, né, uma vesícula com o fármaco dentro dela. E aí ela vai, conforme ela se fecha, ela arrasta esse fármaco para dentro do citoplasma da célula e lá ele vai fazer o seu efeito esperado. Então, pela pinocitose, o fármaco está no meio extracelular, ele é captado por essa invaginação da célula, forma-se uma vesícula, né? Uma cápsula dessa invaginação contendo o fármaco dentro e depois que esse fármaco é encapsulado, ele é transportado para dentro do citoplasma e faz o seu processo de ativação
e e desenvolve o seu mecanismo de ação dentro da célula. Então, esse também é um tipo de difusão dos fármacos. Além da membrana plasmática, o fármaco deve resistir a diferentes condições impostas pelo organismo, como variações de pH, presença de muco, alteração na estrutura química da microbiota. Então, uma das barreiras é a membrana, que a gente já viu como que ele vai difundir essa membrana, né? Os tipos de difusão. E a outra barreira também pode ser variação de pH no organismo, que o pH é muito ácido ou muito básico, ele não favorece a ligação de certos tipos de medicamento, então o medicamento vai ser inativado antes de chegar no seu sítio de ligação. A presença de muco também pode atrapalhar a difusão desses medicamentos, desses fármacos, perdão, dentro da célula. Às vezes a célula está coberta por muco e além da membrana, o medicamento ainda precisa atravessar esse muco. E alteração na estrutura química, né, da microbiota. Às vezes a pessoa, o indivíduo está com alguma patologia que causa uma disfunção química ou biológica e que pode ser uma barreira ainda maior para a difusão desses fármacos. Na farmacologia, utilizamos o termo biodisponibilidade para se referir à fração do fármaco que foi absorvida. Atinge a circulação, né? A fração do fármaco que vai atingir a sua circulação. Como que eu explico? O fármaco ele vai entrar no seu organismo e ele pode se perder. Pode se perder mesmo, se diluir ali no organismo e não ser absorvido em sua totalidade. Então, a biodisponibilidade é essa quantidade que foi absorvida. Não a quantidade que foi administrada, mas a quantidade que o seu organismo conseguiu absorver desse medicamento, que foi para a corrente sanguínea, em relação à quantidade que foi administrada. Então, aqui eu trouxe uma imagem de exemplo, intravenosa e via oral. Então, qual que é o processo de absorção, os efeitos, até chegar na circulação sistêmica. Percebam que intravenoso é bem mais rápido, né? Então, por isso que medicamentos intravenosos, medicamentos intramusculares, subcutâneos, né, por vias injetáveis, eles são de efeito imediato. Por isso, tem que tomar muito cuidado, enfermeiros, na hora de administrar medicamento. Porque o medicamento injetável, ele não tem volta. Uma vez injetado, não tem como retirar do organismo. Então, não é um medicamento que não propicia erros. Se você errar a administração de um medicamento injetável, a depender dos efeitos colaterais, você pode levar o paciente a óbito, porque não tem como retirar esse medicamento. Então, a biodisponibilidade é essa diferença entre a quantidade de fármaco administrada e a quantidade que foi realmente absorvida pelo organismo. A via de administração dos fármacos, então. A gente tem diversas vias de administração de medicamentos e de fármacos também, né? Que os fármacos compõem os medicamentos. Eles entram no organismo através de uma via específica, levando em conta as suas propriedades, a capacidade de atravessar barreiras. Às vezes, toma-se um medicamento e fala assim, nossa, um exemplo de alguns anticoagulantes que são injetáveis. Nossa, por que esse medicamento não é via oral? Sempre escuto isso quando a gente vai administrar esses medicamentos nos pacientes. Nossa, todo dia eu tenho que tomar essa injeção. Por que não é um medicamento via oral? Por conta das propriedades desse medicamento. Por ele ser por via oral, se fosse por via oral, ele teria que atravessar diversas barreiras até chegar na sua corrente sanguínea e fazer a ação necessária. Pela via subcutânea, no caso do anticoagulante, ele tem uma ação bem mais rápida. Porque provavelmente... a depender, né, existem anticoagulantes orais também, estou dando um exemplo dos injetáveis.
A depender do anticoagulante, ele não tem essa capacidade de atravessar as barreiras necessárias até chegar na corrente sanguínea, por isso ele já é injetável. A necessidade, então, de um efeito local ou sistêmico e a redução dos efeitos adversos. Às vezes, você precisa passar um medicamento tópico, né? Na pele. Ah, passa esse medicamento na pele. Uma pomada é um medicamento tópico. Ah, mas tem nada para beber, né? Para tomar. Mas se o objetivo do tratamento é localizado, não tem necessidade, né? Muitas vezes, de se fazer a ingestão desse medicamento por via oral. Então, por isso que a escolha do local de administração é bem importante e também os cuidados com esses locais. Aqui a gente tem alguns exemplos que o livro didático traz e suas vantagens e desvantagens. Eu trouxe os mais comuns, tá? Mesmo os do livro didático, mas eu trouxe os mais comuns. Por via interal, via oral, sublingual ou retal. É a mais simples das vias, mais econômica e possibilita a auto-administração com menor possibilidade de resultar em infecções sistêmicas. Então, a via oral, né, via sublingual, a via retal são vias seguras, mais seguras para se evitar a infecção. Se você precisa fazer uso de um medicamento injetável, você vai precisar de uma pessoa que faça essa administração ou aprender, né, conforme a técnica, para você mesmo fazer a administração desse medicamento, para o próprio indivíduo se automedicar, né, auto-administrar, de acordo com as prescrições. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa passar por um treinamento, porque a gente sabe que medicamentos injetáveis podem ser uma fonte grave de infecção por contaminação, né? Então, tem todo um processo estéril para manusear o medicamento, tem todo um processo de antisepsia, de asepsia da pele, de antisepsia dos materiais. Então, para que a pessoa se auto-administre uma medicação injetável é um pouco mais difícil. Precisa de um treinamento mais rigoroso. E a via oral não, né? É recomendado que lave as mãos antes de manusear o medicamento, porque mesmo o medicamento via oral, se você estiver com a mão contaminada, você pode contaminar o medicamento também. E aí, né, tomar o medicamento nos horários da prescrição correta, para ele é particularmente mais seguro. E as desvantagens é que os fármacos ficam expostos a variações de pH que podem afetar sua estabilidade e absorção. A absorção de alguns fármacos pode ser limitada, porque é por via oral, sublingual ou retal, sujeitos a metabolismo de primeira passagem, que podem inativar o fármaco antes de atingir a circulação. Então, existem diversas barreiras até esses fármacos, né? Oral, sublingual e retal, até eles chegarem na corrente sanguínea, tem muitas barreiras, o que pode chegar, inclusive, a inativar a ação desse fármaco. E o sabor de alguns fármacos pode ser um problema, principalmente para crianças, né? O que mais dificulta a administração de medicamento oral para crianças é o gosto. E para adulto também, porque existem medicamentos, né, um exemplo com o nome comercial, Buscopan, Dipirona, todos não têm um gosto muito agradável, eles têm um gosto ruim, amargo, né? Então, isso pode dificultar a administração, principalmente se a pessoa tiver alguma disfunção digestiva, né? Alguma disfunção no estômago, às vezes ela vai tomar aquele medicamento, vai causar náuseas e até vômito, e aí se vomitar o medicamento que ela acabou de ingerir, ele não vai ter a sua concentração atingida. Então, tem uma série de fatores que entram como desvantagens na aplicação via oral e sublingual e retal também, apesar de não ter o sabor do medicamento, se for administrado de forma incorreta, também pode invalidar a sua ação. Aqui ficou bom, ó, ficou ótimo, a figura bem na frente. Né? Ficou excelente. Eu vou ler aqui para vocês que eu tenho um slide aqui sem a figura. Ficou bom esse, né? Dá para ver quase tudo, só que não. Peraí.
Oi, prof, bom dia. Eu não estou conseguindo ver seus slides. Não? Não. Eu vejo você, mas não vejo seus slides. Eu vou tentar colocar outra forma de apresentação. Então, só um minuto, Tá. gente. Vou parar essa e vou tentar projetar de outra forma para vocês. Peraí. Eu vou projetar. Deixa eu colocar o slide aqui. A hora que eu projetar, vocês me avisem se vocês conseguem ver. E aí? Ok, apareceu já. Ok. Então tá. Obrigada. Então vamos continuar assim, dessa outra forma. E as outras vias de administração, subcutânea, intramuscular, intravenosa, intratecal e intravitreal. Então, quais são as vantagens dessas vias? Tempo para início da ação varia conforme a vascularização do tecido, mas normalmente ela é rápida, indicado inclusive em situações de emergência. Permite o controle na administração do fármaco, controle na administração enquanto volume, né? Por exemplo, existem medicamentos endovenosos que têm que ser administrados com lentidão, porque podem causar irritação na parede do vaso sanguíneo. Então, isso é um exemplo do controle da administração. Mas, uma vez administrada, não tem como retirar. A via intravenosa pode ser usada para moléculas grandes, como proteínas. E algumas desvantagens. A quantidade do fármaco pode ser administrada varia conforme a via. Então, não sei se vocês já tiveram fundamentos ou se estão tendo, mas vocês vão aprender a quantidade máxima em cada via de administração. E aqui, a depender do fármaco, você precisa escolher a via de administração. Mas na prescrição já está escrito, eu vou só administrar. Não, a gente precisa observar para saber se está correta a prescrição, porque às vezes um volume, por exemplo, prescreveram um volume de 6 ml para você fazer subcutânea. Professora, ninguém vai fazer isso, que absurdo. Gente, acontece. Às vezes acontece por um erro mesmo de digitação, às vezes a pessoa na hora estava conversando, se distraiu e fez a prescrição. Então, a gente precisa observar a prescrição antes de administrar o medicamento. Lembra dos certos lá da administração de medicamentos? Porque a gente também é responsável por essa administração. A prescrição e a administração são um conjunto. Quando é feito por pessoas diferentes, elas precisam ser verificadas, né? Checadas antes de fazer a administração, não depois. Eu já presenciei erros de administração de medicação que quase levaram o paciente a óbito. Então, é muito sério. Principalmente medicamento injetável. É muito sério. Então, frequentemente precisa ser administrada por um profissional, podendo resultar em problemas com toxicidade. Então, lembra da toxicidade? Superdosagem do fármaco. Então, precisa ser acompanhada por um profissional. A injeção intratecal, eu até coloquei uma figura aqui, ou via subaracnoide, é uma via de administração que consiste na injeção de substâncias no canal raquidiano, ou diretamente no espaço subaracnoide. Então, vocês já tiveram anatomia do sistema nervoso, já sabem das membranas, né? Deixa eu aceitar aqui que o pessoal está entrando ainda. Membranas, né? E essa medicação intratecal é na membrana subaracnoide ou no espaço raquidiano, né? Pode ser feita nas costas também, na região raquidiana. Mas ela precisa ser feita por um profissional capacitado.
A intravitreal, a medicação é aplicada diretamente no vítreo, ou seja, dentro do olho. Eu até coloquei desenhos aqui, né, imagens em forma de figura, porque a imagem real dá uma agonia, né, de colocar agulha. Mas apesar de parecer agoniante, é um procedimento totalmente indolor, porque ele tem anestesia, né? Pinga-se um colírio anestésico e faz a medicação intratreal, então dentro do olho, né? Na porção interna do olho. Aqui até tem uma figura. Nessa porção interna do olho é que é feita a administração dessa medicação. E a via transdérmica, eu peguei as principais. A via transdérmica é aquela via simples e conveniente para o paciente. Não dói, não dá gosto, não, né? Usada para fármacos que necessitem de administração lenta e contínua. E não apresenta risco de infecção, porque é um adesivo que você cola na pele e ele vai dispensando o medicamento aos poucos. Por ser usada apenas por um grupo limitado de fármacos, com alta lipofilidade, que ele é facilmente absorvido pela pele, normalmente o custo é muito elevado. É muito usado em métodos contraceptivos e também em tratamentos com nicotina. Tratamentos para dependentes, né, de cigarro, geralmente eles fazem um tratamento incluindo a nicotina em forma adesiva. Então, essa forma transdérmica não é muito utilizada porque o custo dela é muito alto. Então, é uma seleção restrita de fármacos que contém essa propriedade. Existe uma relação direta entre a concentração do fármaco no sítio de ação e a concentração do fármaco no plasma da célula. Podemos, então, usar curvas de concentração. Atenção agora. No plasma e ao longo do tempo, como uma medida indireta da concentração. Para a gente saber a biodisponibilidade desse fármaco, são executadas curvas, gráficos. Vamos lá. Vamos lembrar de saúde coletiva lá, dos gráficos. Esse é um exemplo de gráfico. Então, aqui a gente tem todo o processo de absorção, desde o início da absorção até a excreção dessa célula. Então, a concentração da célula, não, do fármaco. A concentração do fármaco na célula está descrita aqui. Início da ação, processo de absorção, intensidade da ação, então C máximo. Pós-absorção começa a cair a concentração, né, desse medicamento. Término da ação e a excreção. Lembram da janela terapêutica? Com certeza, da aula passada, que é a diferença entre o nível, né, como que eu digo? Me fugiu a palavra. De subpropriedade, digamos assim, subconcentração até o nível de toxicidade. Esse é a janela terapêutica, diz respeito ao nível esperado de concentração e ao efeito que esse medicamento, tá, vai gerar na pessoa. Então, aqui, ó, a concentração no plasma. Esse rosinha já é um efeito tóxico. Essa linha pontilhada é a concentração máxima tolerada. O efeito farmacológico está delimitado em verde escuro. Então, o efeito farmacológico é essa janela terapêutica, que é a diferença entre o subótimo, o subefeito, até o tóxico. Então, essa diferença é a janela terapêutica, que é o efeito esperado do fármaco dentro do organismo. Aqui, esse pontilhado embaixo é a concentração mínima efetiva, né, que se espera do medicamento, e após isso é um efeito subótimo, ou seja, um efeito que é o restinho da concentração que não vai mais gerar nenhum efeito no organismo, ele já está sendo encaminhado para ser excretado. E o tempo do início da ação, né, está descrito aqui embaixo. Vamos lá. A porção ascendente da curva representa a fase de absorção.
ascendente para cima, tá? Representa a fase de absorção. Ascendente. E a descendente envolve processos pós-absorção. Ascendente é o processo de absorção. Chegou no máximo, ele começa a declinar, então já começa a diminuir o efeito da pós-absorção. Mas na próxima sessão, que é a parte 2, tá aparecendo, né, um TikTok aqui. Parte 2, vai ser discutida essa parte de absorção e pós-absorção. Você já deve ter reparado que alguns fármacos têm ação rápida, enquanto outros demoram para fazer o efeito. Então, alguns fármacos só se tomar de 4 em 4 horas e outros de 12 em 12 horas. Então, o tempo de ação, o tempo para ele chegar nessa concentração máxima, que é o C aqui, demora mais em alguns, em outros é um pouco mais rápido. O início da ação só é observado quando a concentração do fármaco atinge a concentração mínima efetiva. Então, concentração mínima efetiva. Estão vendo aqui? Que é esse ponto. Vocês conseguem ver o passador de slide? Um pontinho vermelho? Sim. 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 Então, tá. Então, o fármaco ele vai começar a fazer efeito aqui, na concentração mínima. E aí ele vai ascender, vai atingir o máximo e vai descender. Então, tá. Que reflete a concentração mínima no sítio da ação. Então, aqui, neste ponto, não é no momento que você ingere o medicamento que ele começa a fazer efeito. É a partir deste ponto de concentração mínima. Tanto que quando as pessoas estão com alguma dor, né, e tomam algum medicamento, ele não é efeito imediato. Aí tomou daqui, né, dá 2 minutos, já tô ótima, já passou a dor. Não. Às vezes eles demoram e a cada medicamento tem o seu tempo esperado de ação inicial. No caso de antibióticos, podemos falar em concentração mínima inibitória, que indica a concentração mínima no plasma necessária para matar ou inibir o crescimento do micro-organismo. Então, no antibiótico, não é chamado de concentração mínima efetiva. É chamado de mínima inibitória. Por quê? O antibiótico ele vai atingir diretamente uma célula, uma bactéria, ou um vírus. Então, ele não vai necessariamente ser analgésico, parador, ser um relaxante muscular. Então, por isso ele é inibitório, ele não é uma concentração mínima para começar a fazer o efeito. Ele precisa de uma concentração inibitória para começar a atacar aquelas células. Os fármacos também têm concentração máxima tolerada. Então, a máxima é a diferença, né? Acima da máxima, o efeito já é tóxico. Por isso que quando é ingerido um medicamento, ele tem uma concentração. A gente viu que é expressa em miligramas a maioria das vezes. Se extrapolar essa concentração, pode ser que tenha um efeito tóxico. Então, chegando na concentração máxima tolerada, acima dessa concentração, o efeito pode ser tóxico para o organismo. Então, chamada de concentração tóxica mínima. Então, essa concentração máxima, acima disso, o efeito já pode ser tóxico ao nosso organismo. Como vimos na sessão anterior, então, acima do CMT, da concentração máxima tolerada, observamos efeitos tóxicos. Então, acima da janela terapêutica, toxicidade. A gente viu isso na unidade, na sessão anterior. O pico do gráfico, que é o C máximo, né, que é a concentração máxima, representa a concentração máxima do fármaco no plasma. Em um determinado tempo, aqui, ó, tempo máximo. Esse é o tempo máximo de ação. Um exemplo, o pico de ação do medicamento vai ser na sua 3ª hora. Um exemplo, tá? Que isso vai depender de quanto em quantas horas vai ser administrado, de qual a concentração em miligramas do fármaco, de qual a concentração que essa pessoa vai ingerir do fármaco. Então, são diversas
diversos fatores que podem influenciar. E depende da dose, da absorção e dos processos de pós-absorção também. Usualmente, este pico de concentração é relacionado à intensidade da ação farmacológica. Então, o pico de ação é o pico máximo. Em quanto tempo ele vai ocorrer? Que é o tempo máximo. O tempo em que a concentração do fármaco é mantida acima da concentração máxima obviamente queremos manter abaixo, determina a duração do efeito. Então, esse tempo que a concentração do fármaco é mantida acima, determina a duração do efeito. A velocidade de absorção pode afetar tanto o C máximo, né, a concentração máxima, quanto a duração da ação. Então, supondo que é injetado um medicamento intramuscular, a absorção dele é muito rápida. Então, ele não vai ter essa curva, né? Provavelmente ele vai já subir bem aqui, ó. Administrou, ele já vai para a sua concentração máxima. E depois para pós-absorção. Mas, medicamento via oral já tem um comportamento um pouco diferente. Então, a velocidade dessa absorção, ele vai afetar em quanto tempo a concentração máxima vai ser atingida. O via oral seria esse exemplo aqui, mais ou menos. Ele atinge essa concentração mínima de forma mais lenta. Olha o tempo que ele levou para atingir essa concentração mínima. Se fosse intramuscular, por exemplo, ele já teria aqui. Administrou, já vai para a concentração máxima. E aí, pós-absorção. Acho que tem até um gráfico sobre isso, uma figura. Então, via oral demora um pouco mais por conta desses processos de concentração. Toda a área sob a curva, aqui não, representa a quantidade total do fármaco que alcança a circulação sistêmica após a administração e é um importante parâmetro para determinar a biodisponibilidade, que é o percentual de aproveitamento da substância, né, do fármaco pelo organismo. Então, a área sob a curva. Vamos entender aqui, ó. A curva de um fármaco administrado por via intravenosa é diferente do que quando por via oral. Aqui, ó, falei até que tinha esse gráfico. Meu Deus, às vezes a palavra some. Que tinha esse gráfico e tem mesmo. Em vermelho, a administração endovenosa, intravenosa. E azul, via oral. Percebam, a via oral, o momento de, o pico máximo, né? A concentração máxima, ela é mais demorada. E um pouco menor do que, um pouco não, né? Bem menor que a do intravenoso. E aí o processo de pós-absorção é mais demorado também. No intravenoso, administrou o medicamento aqui. Na hora de administrar, pico máximo. E aí ele vai declinando de acordo com seu percurso pós-absorção. Então, a via oral ela é mais lenta, tanto para atingir o pico máximo, quanto para pós-absorção. E a intravenosa ela é mais rápida, ela é imediata no pico de absorção máxima, né? No C máximo. E o seu período pós-absorção, ele também não é tão demorado. Por isso que, quando você vai em pronto atendimento, o que eles fazem? Medicação endovenosa, intramuscular. Por quê? Para ter efeito rápido, efeito imediato. Quando a pessoa procura um pronto atendimento, significa que ela está numa situação de emergência, provavelmente. Então, ela vai precisar de um medicamento de ação rápida para resolver o problema ali. Então, por isso que a intravenosa, ela tem ação imediata. Ela já vai direto na corrente sanguínea, enquanto o via oral ele precisa ser absorvido, precisa ser infundido dentro da membrana da célula até surgir o seu efeito. Já o endovenoso, ele já está diretamente na corrente sanguínea. Se a área sob a curva do fármaco administrado por via oral for a mesma
diária sobre a curva por via intravenosa, a biodisponibilidade por via oral será 100%. Então, se essa curva do via oral fosse igual à da intravenosa, a biodisponibilidade seria 100%, mas não é igual. Então, a biodisponibilidade, ou seja, o aproveitamento do fármaco por via oral, ele é menor do que por via intravenosa, porque acaba se perdendo algumas propriedades ao decorrer das barreiras que esse fármaco vai passando ao longo do seu percurso dentro da célula. A gente toma o fármaco via oral, aí ele vai dissolver, vai ser absorvido, vai chegar na corrente sanguínea, vai ser transportado para a célula, vai fazer o processo de difusão para entrar dentro da célula e só aí ele vai fazer o seu mecanismo, vai ter o seu mecanismo de ação. Dessa forma, nessas barreiras que ele vai passando até chegar, o fármaco, né? Vai passando até chegar no plasma da célula, pode ser que ele perca um pouco da sua concentração e a sua biodisponibilidade não seja de 100%. Já intravenoso, ele é direto na via venosa, então a biodisponibilidade dele é 100%, o seu corpo vai absorver 100% daquele fármaco. A diferença é que a via oral exige mais tempo para que a concentração máxima do fármaco no plasma seja atingida, enquanto na via intravenosa ele é imediato. Então, isso pode determinar a biodisponibilidade também desse fármaco. Tem um cálculo que é feito entre a diferença, né, do tempo de absorção, a diferença da carga máxima, mas eu não coloquei ele aqui para vocês, porque acredito que não seja tão importante para a gente usar nesse momento esse cálculo, tá bom? Então, não se preocupe, ele vai estar lá no livro, mas não se assustem. É difícil dar cálculo assim, né? Pela via remota, então agora não há necessidade de a gente trazer ele aqui para a aula. Mas é importante entender o que é a biodisponibilidade e qual que é a principal diferença, né, de absorção de um medicamento para o outro. Algumas maneiras de modificar a biodisponibilidade de um fármaco são alterar as vias de administração ou aumentar a dose administrada por via não intravenosa. Por exemplo, para garantir uma maior quantidade, né, para garantir que mais fármaco atinja a corrente sanguínea. Eu posso fazer isso de maneira voluntária? Eu quero aumentar, eu vou aumentar, porque eu acho que não está surgindo efeito? Não pode, porque lá na figura a gente viu, né? Na janela terapêutica, é o efeito esperado, mas se eu superdosar, pode ser que ele tenha um efeito tóxico, então por isso tem que tomar cuidado. Um exemplo aqui é o dipirona, ele tem por via oral e por via endovenosa. A depender da concentração e da rapidez da ação que se quer, né, ele é administrado por via oral ou ele é administrado por via intravenosa. Então, isso muda a biodisponibilidade de absorção do medicamento. É um exemplo que eu lembrei agora de um medicamento que pode ser administrado pelas duas vias. Um exemplo, sempre falo o nome comercial, né, que é o nome que eu lembro. Butilbrometo de escopolamina, o Buscopan, então é um medicamento, esse eu lembrei, que pode ser administrado tanto via oral quanto via intravenosa. Sabemos que fármacos não são administrados isoladamente, mas como parte de um medicamento, certo? Ninguém chega com um fármaco assim, um fármaco, um componente. Chega com o butilbrometo de escopolamina, que é um conjunto de fármacos que vai ter ação antiespasmódica, que o nome comercial é o Buscopan, por exemplo, um dos nomes comerciais. Então, ele o conjunto de fármacos vai ter essa ação. Em 1999, foi aprovada a Lei dos Genéricos. Então, a gente vai falar um pouquinho dos genéricos. A Lei número 9.787, que visava facilitar o acesso da população a medicamentos e estimular também a concorrência de medicamentos nacionais. Porque os medicamentos não genéricos, eles sempre tiveram um custo financeiro um pouco mais alto, o que impossibilitava, né, algumas pessoas a terem acesso a esses medicamentos, por conta do valor, né, do preço.
Tal medicamento precisa ser intercambiável com o produto inovador. Como assim? Ele precisa ter sua eficácia, segurança e qualidade comprovadas. Então, para surgir um genérico, ele precisa ser intercambiável, ou ele precisa ser uma cópia, digamos assim, do original. Ele não pode ter propriedades inferiores, ele tem que ser seguro, eficaz, assim como o medicamento de origem, né? O medicamento inovador, que se chama, que é o medicamento original, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra, porque parece que o genérico é falso, mas o genérico não é falso. Ele é um medicamento feito, né, a partir de fármacos com a ação semelhante e que geram também uma eficácia esperada para certos tipos de patologias ou de sintomatologias. Ele apresenta a mesma nossa senhora, oxi, é um trava-língua. Forma farmacêutica, é que eu falo muito rápido, né, gente? Agora que eu tô aqui. Tá bom, vai. Então, ele apresenta a mesma forma farmacêutica e composição do medicamento de referência, além da biodisponibilidade, ou seja, da ação, né, da absorção desse fármaco esperada, também ser semelhante, o que garante a bioequivalência desse medicamento, ou seja, que ele é equivalente, que ele é parecido, que ele é semelhante, que ele tem a mesma fórmula não, a fórmula semelhante ao medicamento inovador, que se chama, que é o medicamento original. A bioequivalência é a demonstração de que o medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência, ao qual ele foi determinado, aquele para o qual foi efetuada a pesquisa clínica para comprovar sua eficácia, apresentou a mesma biodisponibilidade no organismo. Então, a bioequivalência é para dizer que um medicamento inovador, que é o medicamento original, e o genérico, eles têm a mesma biodisponibilidade, ou seja, dentro do organismo, eles vão ser absorvidos da mesma forma e vão gerar o efeito esperado da mesma forma, porque eles têm componentes semelhantes. A biodisponibilidade do medicamento genérico é determinada pela sua área sobre a curva em relação à área sobre a curva do medicamento referência. Deus é mais, o que é isso? Área sobre a curva, você vai pegar o medicamento genérico e o medicamento de referência e vai diminuir um pelo outro. Conseguiram entender, será? Área sobre a curva do medicamento genérico e a área sobre a curva do medicamento referência. Esse menos esse. Isso é a biodisponibilidade relativa, que é a diferença de biodisponibilidade, não a diferença de absorção desse medicamento dentro do nosso organismo. Ela tem que ser pequena, ela não pode ser grande, essa diferença. Eles podem sim ter diferenças porque não são medicamentos idênticos, são semelhantes. Mas não quer dizer que o genérico seja ruim, tenha menos efeito. Inclusive, não pode ser comercializado caso ele apresente uma biodisponibilidade muito menor, o genérico, ele não pode ser comercializado. Não deve haver diferenças significativas entre a curva máxima, lá, sabe, a concentração máxima, e o tempo máximo e a área da curva. Então, não pode ter diferença de valores, não pode ter diferenças significativas de valores entre essas referências. Valores devem estar entre 80% e 125% em relação ao medicamento de referência. Então, tem que ter, digamos assim, 80% a 125% de eficácia, né? O que quer dizer que é igual, tem que ser igual ou melhor a biodisponibilidade do genérico. Não pode ser uma diferença inferior. Então, os genéricos, eles são bons. Eles são medicamentos semelhantes aos originais. Originais, né? Originais. Mas eu não achei nenhuma palavra ainda que consiga substituir eles. Essa palavra. Após a absorção, muitos fármacos se ligam a proteínas presentes na corrente sanguínea, né? O fármaco é absorvido, liga-se... Professora, Oi.
se era polêmica de não achar uma palavra para falar dos originais, né? Quando eu trabalhava na farmácia, a gente usava o ético, né? Que falava que era originais. Falava original mesmo? Não, a gente utilizava a palavra ético. Ético? Isso. Então medicamento Para nós ético. significava originais. Medicamento ético e medicamento genérico. Isso, a gente utilizava assim, ajudava nós a diferenciar, né? E eu não sei por que ficou ético, mas a gente, tipo assim, sempre que eu vejo na farmácia, eu usava ético, né? Bacana, obrigada. Obrigada pela ajuda. Eu também não sabia dessa informação, olha só. Muito obrigada. Oi, prof, eu estou estudando farmácia. Oi. Antigamente se usava como ético, né? Agora e também falava-se medicamento de marca. Agora se usa medicamento de referência. O termo correto é o medicamento de referência. De referência, então, medicamento de referência e genérico. Isso. Olha só, muito obrigada, meninas. Adorei. Medicamento de referência, então. Muito obrigada, viu? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Obrigada. Já anotei aqui para não esquecer mais. Medicamento, então, de referência e o medicamento genérico, gente. Então, fica aí a dica agora. Antes era ético, agora de referência. Mas acredito que alguns lugares ainda falam ético e é bom para a gente saber, até para se chegar, se é um medicamento ético, você fica, medicamento ético? Então, agora a gente já sabe. Muito obrigada aí pela contribuição. Opa, tem alguém entrando. Pela contribuição de vocês, meninas. Então, vamos continuar aqui. Acho que a gente já está meio pro fim. Então, após a absorção dentro desse medicamento, ele é via oral, ele é absorvido pela corrente sanguínea e ele vai se ligar a alguma proteína para gerar o seu efeito dentro da célula. Na realidade, a porção do fármaco livre, que é farmacologicamente ativa, no plasma pode ser muito pequena em relação à quantidade absorvida. Então, nem sempre a quantidade absorvida vai ser a quantidade administrada do fármaco. Então, a gente viu que ele passa por diversas barreiras. Ele passa por diversas barreiras até ser absorvido pela célula. Então, isso pode comprometer a absorção do medicamento. Mas não quer dizer que tomar uma dose maior vai ser mais eficaz. As doses, elas são de acordo com o peso, de acordo com a idade. Então, não tem que ser administrada de maneira aumentada para se esperar que a absorção do fármaco seja maior. Então, a quantidade de fármaco que se encontra ligado às proteínas, né, depende de 3 fatores. A concentração do fármaco livre, ou seja, a concentração do fármaco que foi administrada, seja por via oral ou por via intravenosa, ou via subliminar. Quando eu falo só essas duas vias, é porque são as vias de mais referência na administração de medicamentos, mas tem todas aquelas outras que a gente viu. Então, a concentração do fármaco livre, é o fármaco que é ingerido. A afinidade do fármaco pelo sítio de ligação das proteínas. Então, a quantidade de componente absorvido, né, de fármaco absorvido, ele vai depender da afinidade. A gente viu lá na primeira sessão que cada componente, né, cada fármaco, ele vai se ligar a uma proteína ou a uma enzima para ser absorvido. No entanto, ele precisa ter essa afinidade. Por isso que, às vezes, algum tipo de medicamento, ele faz efeito em uma pessoa e não tem o mesmo efeito esperado em outra. E aí faz-se todo um exame de rastreamento, né, para saber o porquê, ou muda-se a medicação por uma medicação semelhante àquela que possa ter afinidade para ligar as proteínas daquela pessoa. Por isso que mas eu tomei isso aqui, fez bem, toma você. E às vezes a outra pessoa toma, né, dá muito efeito colateral ou não tem o efeito esperado que o fármaco precisa ter. Então, tomar cuidado com a prescrição de medicação, né, de medicamentos inadequada.
Estava pensando numa palavra. Porque a gente, quando é da área da saúde, as pessoas têm o hábito de perguntar, né? Ah, eu tô com tanta dor, eu tô com tal coisa, o que eu tomo? Somente o pessoal da área da farmácia vai se identificar muito com isso. Nossa, você faz faculdade de farmácia? Nossa, que remédio que eu tomo para fazer não sei o quê? Que remédio que eu tomo? Eu tô com sintoma, meu vizinho, meu primo, minha amiga, que remédio que eu tomo? Então, acaba se passando muito por isso, principalmente o pessoal da farmácia, né, nesse período de faculdade. E a concentração plasmática também da proteína. Se você tiver pouca proteína plasmática, a ligação do fármaco também vai ser pequena. Mas isso são estruturas intracelulares. Não tem como você olhar e falar assim, eu acho que essa pessoa está com a proteína plasmática baixa. Precisa fazer um rastreamento caso esse medicamento não esteja atuando da forma que a gente espera que ele atue para determinada pessoa, para determinada patologia, e se está também gerando reações não esperadas. Então, depende da concentração. Mas como são estruturas intracelulares, não dá para ver, você olhar para a pessoa e dizer o que está acontecendo. Precisa rastrear. Por isso que há uma equipe multiprofissional. Médico, enfermeiro, farmacêutico. Precisam trabalhar em consonância, né? Porque às vezes a prescrição é uma, o cuidado é um, às vezes não. A prescrição é uma, o cuidado com o medicamento é outro, o cuidado com a pessoa que vai tomar aquele medicamento é outro. Então, cada profissional ele tem o seu espaço dentro dessa estrutura, né, de atendimento e precisam ser compartilhados para sempre o paciente, o indivíduo, né, ter a melhor assistência à sua saúde. Ops. O que aconteceu aqui? Então é isso, gente. Essa é a nossa referência, que é nosso livro didático. As caixinhas que eu trouxe algumas definições, eu encontrei, né, na internet mesmo, definições do Google, só para a gente clarear um pouquinho, que às vezes a definição que o livro traz, ela é meio mais sucinta, né, por conta do espaço, acredito. E aí eu trago alguma outra para a gente conseguir assimilar melhor. Eu vou baixar a lista aqui. Eu sempre baixo a lista de presença, tá, gente? Para eu ter só um controle. Não vou lançar falta para vocês, não. Fica tranquilos. É só para eu saber quem que tá, quem que não tá. Deixa eu ver aqui. Tá. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que é meio complicado. Farmacologia, quem da farmácia, né, já tem um pouquinho mais de destreza, digamos assim. Mas para a enfermagem talvez seja o primeiro contato com a disciplina de farmacologia, então parece meio assustador assim no início. E no final parece que está no início. Brincadeira. Mas a gente vai aos poucos, né, se assimilando e se familiarizando com o conteúdo. E também é sempre bom depois dar uma revisada para vocês entenderem. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Então, obrigada, gente. Até a próxima aula. Qualquer coisa, estou aí no e-mail. Até aqui no Teams, vocês conseguem falar comigo. Acho que teve até uma aluna que conseguiu falar comigo pelo Teams. Se vocês mandarem mensagem nessa equipe. Acho que quem está matriculado já tem acesso à equipe dentro do Microsoft e consegue mandar mensagem também por aqui. E a aula vai ficar gravada e vai ficar disponível também no Microsoft Teams para vocês. Então é isso, gente. Um beijo, um queijo. Até sexta-feira que vem. Prof. Oi! É a Cris. Deixa eu só te perguntar, foi criado algum grupo de WhatsApp? Acho que não.